Então, gente, shalom, shalom a todos. Boa noite. Estamos começando a aula de número 10. Aula de número 10. Hoje nós vamos estar falando sobre a 10ª ramificação listada pelo Dr. Aaron Lichtenstein no livro The Seven Laws of Noah. De todas as ramificações listadas que nós vimos agora, já vimos, vamos lá, vamos dar uma recordada, né? Vimos que nós somos proibidos de acreditar em qualquer outra existência além de Hashem. Vimos também que nós somos proibidos de fabricar idolatria. Vimos que nós somos proibidos de comercializar idolatria. Vimos que nós somos proibidos de ter qualquer item que se assemelhe a algo, a idolatria. Vimos que nós somos proibidos de participar de um culto de idolatria usando qualquer tipo de adoração que deve ser feita somente dentro do templo sagrado. Vimos que nós somos proibidos de participar de qualquer culto de idolatria que adore o ídolo da maneira como a religião do ídolo é adorada. Vimos que nós somos proibidos de praticar o ritual de Ov. Vimos que nós somos proibidos a praticar o ritual de Idoni. Vimos que somos proibidos de iniciar os nossos filhos na idolatria. E vimos, agora vamos ver que nós somos também proibidos de estudar idolatria. Então, até aqui são as 10 ramificações listadas no livro The Seven Laws of Noah, do Dr. Aaron Lichtenstein. A partir da ramificação 11, já vamos entrar em outro código de leis, que vai ser a ramificação 11, a 12, a 13, e pelo Rambam, listada pelo Maimônides. A ramificação 14, 15, 16, 17, 18 e 19 é listada por... até 19 é listada pelo Rema Mifano, no livro Asarama Marot, e a ramificação número 20 é listada no Código Divino. Então, a gente vamos dar sequência a tudo aquilo que nós estamos vendo até aqui. Vamos lá. Vamos começar, então, pela proibição de estudar idolatria. Está escrito na 10ª ramificação que nós somos proibidos de recorrer a qualquer coisa idolátrica, em palavra, em pensamento, ou em ação, ou por qualquer observância que possa nos levar à sua adoração. Vaikra, Levítico, capítulo 19, versículo 4, Parashá, a Kedoshim, está escrito: você não deve se voltar para os ídolos. Você não deve voltar a sua atenção para os ídolos. Ou seja, voltar para o seu querer, o seu desejo de aprender algo sobre aqueles ídolos, aprender algo sobre aquele segmento da idolatria. Praticamente é isso aqui. Então a gente vai ver aqui que nós somos proibidos e devemos evitar estudar as crenças religiosas e práticas da idolatria e de outras religiões falsas, mesmo que a pessoa não tenha a intenção de realmente praticá-las. A Torá avisa que meramente satisfazer a curiosidade sobre as religiões falsas leva automaticamente a ficar enredado nelas. As únicas exceções a essa proibição são para juízes de tribunais teocráticos, ou seja, os tribunais das 7 leis, que devem estudar o suficiente das religiões idólatras para saber quais práticas devem ser punidas pelos tribunais. E para qualquer outra pessoa que esteja usando especificamente as informações para refutar a idolatria, ou expor a essas religiões falsas e para transformar seus adeptos na verdade. Então, aqui, nós somos proibidos de quê? Vamos lá. Nós somos proibidos de aprender como a idolatria tal ela é cultuada. Aprender como o sistema religioso, por exemplo, do cristianismo é feito. Como é que é feito um culto cristão? Né? A pessoa tem curiosidade, vou estudar como que é feito um culto cristão. Vou estudar como que o budista ele exercita a fé dele. Eu vou estudar como
como por exemplo, o hindu, ele exercita a fé dele. Eu vou estudar como esse procedimento de ocultismo ele é feito, de que forma ele é feito, como que eu canalizo, eu quero entender como que esses, por exemplo, os idólatras tal e tal, eles praticam esse tipo de rito, né? Então, essa é a proibição aqui, tá bom? Você trazer e aprender algo que seja próprio da idolatria e de todos os livros de idolatria. Bem, desse conjunto de livros de idolatria, o que é livro de idolatria? Vamos entender. O que é um livro de idolatria? Um livro de idolatria é todo aquele tipo de livro que vai abordar, ou vai ser o livro da religião tal. Por exemplo, o livro do cristianismo é o quê? O Novo Testamento. Então, ler o Novo Testamento, estudar o Novo Testamento, é praticar essa transgressão aqui. O livro, por exemplo, do Dharmas, esse é o livro do budismo, né? O Dharmas. E, então, qual é a proibição? Ler o Dharmas. Então, é isso, é esse o entendimento. Estou falando aqui de poucos livros, que eu for falar de livro de idolatria, eu vou ter que ficar até amanhã falando aqui, né? De todos os livros de idolatria que existem pelo mundo afora, é muita coisa. Então, é isso. Então, essa é a proibição aqui. A pessoa, por exemplo, ler ou estudar ou entender a forma de adorar, a forma de cultuar, a forma de servir aquela idolatria, ou qualquer ato que seja da própria da idolatria para poder aprender ou reaprender. Isso daqui, quando eu falo sobre isso, eu estou falando dentro de um livro religioso propriamente dito. Sim, claro. Mas isso também pode ser estendido a formas de ocultismo que se mostram disfarçadas. A forma de ocultismo que se mostram disfarçadas. Por exemplo, vocês sabem que muita coisa no ocultismo, eles vão escolher um livro de ficção científica, ou um livro de um conto, ou um livro, por exemplo, de uma história, e vão abordar dentro daquele livro lá algumas práticas de idolatria. Uma pessoa, por exemplo, que pega um conteúdo desse, por isso que é importante, seu filho, ele vai ler qualquer livro, ele vai ler um livro, leia primeiro o livro para o seu filho. Você pega o livro inteiro e você lê primeiro. E depois que você leu, tudo bem, ótimo, perfeito. Depois que você leu, você conseguiu peneirar lá, né? Como que eu sei o que eu posso ler e o que eu não posso ler dentro dos livros de idolatria? Eu tenho que trazer isso para o conteúdo das 7 leis. Não é somente em relação à idolatria, mas também vamos estender isso, né? Da forma. O assunto vai abordar algum tipo de imoralidade, algum tipo de ódio, algum tipo, por exemplo, de algo que blasfeme contra o Criador, algum tipo por exemplo, de apologia ao crime, ou apologia ao roubo, algum tipo de algo que faça com que os seres humanos estejam adotando coisas que não são muito, digamos assim, muito educadas, ou formas incorretas, ou tipo de ideologias contrárias à Torá. Então, se não passou no crivo das 7 leis universais, você sabe que não é algo muito bom para se ler. Não é algo que você vai dar para o seu filho. Não é algo que seja bom para ele ler. Entendeu? Então, aqui nós temos, dentro desse conjunto, livros que não são estudados, livros que não são lidos, ou a forma como aquelas nações elas conduziam aqueles cultos, aquelas formas de ritos, aquelas maneiras rituais. Então, vamos lá. Existem exceções a essa regra? Existem 2 exceções a essa regra. A primeira exceção a essa regra são os juízes de tribunais das 7 leis.
Os juízes de tribunais das 7 leis, eles têm que saber o que são as idolatrias. Por quê? Porque eles têm que condenar os idólatras à pena. E não tem como eles condenarem alguém se eles não conhecerem como que funciona a idolatria tal, para saber se a pessoa está praticando idolatria ou não. Essa é a primeira questão. Então, os juízes das 7 leis, eles estão fora desse conteúdo em relação a isso, né? Em relação a isso. Essa é a única licença que tem. Segundo, se uma pessoa, ela pega esse conteúdo com o propósito de refutar ou expor as pessoas à verdade, trazendo eles para a verdade. Então, se elas pegarem para poder refutar, sim, existe aí, então, uma licença para a pessoa estudar, para conhecer, para refutar, e a outra pessoa voltar para o monoteísmo, né? A pessoa voltar para o monoteísmo. Voltar, que eu falo o seguinte, todo mundo nasceu monoteísta, tá? Ninguém nasceu idólatra. Em essência, todo ser humano, desde o nascimento, ele tem uma alma pura. Durante a vida dele, ele aprendeu idolatria. Então, todo ser humano ele tem que voltar para o monoteísmo. É a razão natural. A origem natural do ser humano é ser monoteísta. A origem natural do ser humano é ser monoteísta. Deus, ele não vê esse mundo separado em religiões. Deus, ele olha e vê esse mundo separados em pessoas que cumprem a Torá e pessoas que não cumprem a Torá. É assim que as coisas são separadas. Aqueles que cumprem a Torá, eles são ou judeus ou Benene Noa, monoteísta das nações. Aquelas pessoas que não cumprem a Torá, né? Eles estão praticando algumas transgressões e eles precisam voltar para cumprir, então, a Torá. Ou seja, a Torá das nações através das 7 leis, a Torá para o judeu através das 603 mitzvot. Então, isso é importante todos os seres humanos entenderem isso, compreenderem isso. Até porque no mundo vindouro, e também na era de Mashiach, toda a humanidade, consequentemente, ela vai se tornar monoteísta, né? Ela vai se tornar monoteísta. Então, toda a humanidade, ela tende a voltar a seu estado original. Com isso tudo que nós vemos aqui, nós devemos entender que esse tipo de evitar a idolatria, dentro dessa primeira percepção, é também uma forma de nós nos distanciarmos de todo tipo de idolatria. Conforme eu disse para vocês, tem que haver uma cerca contra a idolatria. Uma cerca para a idolatria tem que ser feita ao redor de nós. Então, a esse redor, não estou falando para se isolar dos idólatras, não, tá, gente? Estou falando para não entrar em contato com os ritos que eles praticam. Não estou falando que a pessoa que pratica idolatria, de repente, você deve ter ele como uma pessoa menos capaz ou menos humana, ou uma pessoa que, de repente, não é muito boa, nada disso. Não estou falando isso. Tem que tomar cuidado com isso. Mas estou dizendo de nós não nos envolvermos nos ritos que o idólatra pratica. A mesma coisa se dá com o ladrão. Você não vai se envolver com o roubo do ladrão. A mesma coisa se dá com, por exemplo, o assassino. Você não vai se envolver com os assassinatos das pessoas. Assim também. Para Hashem, todos praticamente as transgressões são é a mesma coisa. O ladrão, a idolatria, o assassino, entendeu? Aquele que maltrata os animais, aquele que pratica injustiças, tudo isso é visto da mesma forma, é visto da mesma maneira. São transgressões. Pelas 7 leis, todas as transgressões das 7 leis são leis capitais, e são penas capitais. Então, nós podemos entender dessa forma.
Capitais porque todas elas culminam com penas que seriam capitais mesmo. É que hoje não temos tribunais, isso não é feito, mas, no entanto, pelas mãos dos céus, a pessoa que transgride, ela requer um ajuste que ela tem que consertar, né? Ela tem que consertar as coisas. CPRNUR 153. Não voltar atrás da adoração de ídolos. Não em pensamento, não em palavra e não em visão, para não voltar atrás da idolatria, com o pensamento ou a palavra, nem mesmo apenas com a visão. Para que ele não venha daqui para servi-lo, como está escrito em Levítico 19, versículo 4, não se deve voltar para os ídolos. E os sábios de bendita memória disseram no Sifra Kedoshim, seção 1:11, se você se voltar após ele, você os torna deuses. Quer dizer, se você envolve-se com os assuntos, com seus assuntos, quer dizer, refletir sobre as loucuras que aqueles que acreditam neles e falam sobre isso, que a constelação X ou estrela Y faz essa ação, e assim também o incenso X ou serviço Y, ou você constantemente observa as formas que os seus adoradores fazem para saber a maneira de sua adoração, e tudo isso com que seja seduzido, porque você acabaria adorando. Então, esse é o perigo. Qual que é o perigo? O perigo dos estudos de idolatria, o perigo de sondar, de desejar conhecer o lado da idolatria, é a sedução da idolatria. A pessoa ela pode ser seduzida e assim ela voltar a praticar a idolatria. Então, existe essa questão. Sabemos que tudo no mundo, tudo nesse imenso universo, né, existem energias, correto? Tudo tem energia. Então, quando uma pessoa ela estuda idolatria, a energia daquele estudo, a impureza dela, vai se apegar àquela pessoa. E aquele apego vai atrair ela a se aproximar mais de práticas idólatras. Rambano Mishneh Torah, Sefer Shoftim e Hot Melahim 9:2, escreve que um não-judeu é punível por todo tipo de avodah zará, que um tribunal judaico consideraria digna de pena de morte um judeu. No entanto, o não-judeu não executado, mesmo na época dos tribunais, foi um tipo de avodah zará que um tribunal judaico não consideraria digno de pena de morte um judeu. No entanto, embora o não-judeu não seja executado por essas formas de adoração, ele está proibido de se envolver em todas elas. Então, aqui nós vemos que existe uma proibição de se envolver em todas elas. O estudo faz parte do envolvimento. Só para a gente entender como que funciona essa questão do estudo em relação à idolatria, eu vou explicar para vocês. O povo judeu, hoje, eles não conseguem cumprir algumas leis do Beit HaMikdash, porque o Beit HaMikdash não está de pé. Mas o povo judeu cumpre essas leis mesmo hoje. Sabe como? Através do estudo. A Torá explica que quando uma pessoa estuda, ela cumpre aquilo. Então, quando uma pessoa, por exemplo, também tem um efeito contrário disso. Se alguém estuda a idolatria, ela cumpre aquilo. Então, necessariamente, uma pessoa que está estudando a idolatria, com o objetivo, é claro, de praticar a idolatria, de se voltar para a idolatria, de realmente entender que a idolatria pode tirar proveito de alguma coisa naquela idolatria, de repente, falar como era bonito o ensinamento, por exemplo, do Buda, ou como é bonito o ensinamento do Chuchu, ou como é bonito o ensinamento de fulano de tal, e pegar esse ensinamento e achar ele bonito, achar ele lindo e praticar, a pessoa, então, está transgredindo essa prática aqui. Bom? Rambana Mishneh Torah, Leis de Idolatria 2.2, também registrado pelo Rav Yaakov no Guia Benelô, página 51. Muitos livros foram escritos pelas crenças idólatras, explicando a natureza de sua idolatria, o serviço, procedimento e leis.
Não se deve ler esses livros. Nem se deve pensar sobre eles, nem falar deles. Então, daqui nós aprendemos que devemos ficar bem distante mesmo de todo tipo de livros de idolatria. Alguns exemplos eu trouxe aqui. Não estudar o Dharma dos budistas, o Novo Testamento cristão ou o Alcorão dos muçulmanos. Não olhar para as cruzes ou as estátuas cristãs de Yeshua. Não ler os livros de Harry Potter. Tá? Eu coloquei Harry Potter aqui, é como um exemplo, tá? Harry Potter, ele é um livro que, na essência, vai aproximar o jovem, a criança, o adolescente, vai aguçar a curiosidade dele para ele aprender mais um pouquinho de feitiçaria. Então, é uma porta de entrada para a feitiçaria. Então, tem que ter cuidado com essas coisas assim. Pode parecer que está oculto. Pode parecer que parece apenas um livro de conto de alguma coisa. No entanto, tem uma mensagem ali subliminar. Então, tem que tomar cuidado com isso. Ou desfrutar de qualquer outro entretenimento projetado para popularizar a idolatria e a feitiçaria. Então, daqui, nós devemos ter muito cuidado com isso. Gente, eu estou falando de livro aqui, né? Só que existe muita coisas que são livros. Livros, eles já foram livros físicos. Hoje existem outros tipos de livros. Por exemplo, isso vale também para e-book, tá? Vale para e-book, PDF. Isso vale também para audiolivro, tá bom? Isso também vale para audiolivro. Isso também vale para peças de teatro, do qual tem algum fundo dentro de idolatria. Isso vai para filmes com fundo de idolatria e qualquer coisa, série, novela ou algo de idolatria. Nós sabemos o que é a novela. A novela é um conto de um livro, né? Só que hoje as pessoas, em vez de ler um conto, elas assistem. Essa é a diferença. Eu não estou falando que todo mundo tem que parar de ver novela por aí, não. Estou falando disso, não. Estou falando que vocês têm que tomar cuidado e passar. Tem idolatria? Então, não vejo. Se tem idolatria, eu não vejo. Entendeu? É algo, uma escolha sua. Uma escolha que eu vou fazer para você. Eu sou professor. O professor não decide por vocês. Eu mostro os caminhos, como vocês têm que escolher que está achando. Eu mostro o que pode gerar de problema. Mas a escolha, quem faz essa escolha são vocês. Então, dentro disso aqui, vocês têm os caminhos. Ou você conecta com a Shem, ou está desconectado com ele. Essa é uma escolha de cada um. Mas, então, nós devemos mostrar os detalhes. Agora, falei muito de livro de idolatria, né? Falei muito de livro que vocês não podem ler. Como que alguém que sempre leu idolatria, o que ele faz da vida agora? Porque todo mundo gosta de ler, pelo menos eu acho. Eu gosto. Mas todo mundo gosta de ler, não é verdade? O que você vai ler? Gente, agora procura comprar livros de monoteísmo. Procura encher a sua casa, transforma a sua casa em uma grande biblioteca. E leia esses livros. Assim você vai estar fazendo um ticum relativo a tudo aquilo que você fez a nível de idolatria. Então, uma pessoa que ela gastou o dinheiro dela comprando livros de idolatria, agora ela gasta comprando livros sagrados com literaturas sagradas. Eu não estou falando isso porque sou vendedor, não. Tá bom? Pode comprar com outros também, se quiserem. Não precisa ter necessariamente comigo, não. O importante é vocês terem isso e fazerem das suas casas, né, pequenos, digamos assim, pequenos lares, um lar para Hashem em cada lar de vocês. Bom, essa é nossa aula de hoje. Vamos, então, estar abrindo para perguntas. Se tiver alguma pergunta, é só levantar a mão. Boa noite, pode falar. Shalom, Moré. Moré, certa vez, eu não sei se foi o senhor que comentou numa aula sobre nós podermos praticar o yoga. Não sei se foi o senhor que falou isso.
já que pode praticar yoga, qual é a parte da yoga que pode praticar? É aquela sentar, focar na respiração, para melhorar o fluxo do pensamento, Sim, para melhorar a terapêutica. condição física? É isso? A yoga terapêutica, entendeu? A yoga sem cunho religioso. Tem uma parte que ela tem uma parte terapêutica. Inclusive, eu conheço, não aqui, né? Mas eu conheço alguns Benendoa que são peritos em acupuntura, em yoga, e, inclusive, tratam judeus assim. Eles tratam judeus assim, dessa forma. Então, algo que se envolver alguma coisa, algum tipo de coisa que junto ali com idolatria, aí já tem que tomar cuidado, entendeu? Aí já não faz. Não é só para yoga isso. Esporte também. De repente a pessoa precisa de autodefesa. Todo mundo precisa de autodefesa, né? Todo mundo precisa aprender a se defender. A vida está meio perigosa. Então, a pessoa vai fazer judô, né? Fazer judô. É bom fazer judô. Não é ruim fazer judô. Aí a pessoa vai fazer judô, só que ela vai encontrar, num certo lugar, ela vai encontrar, ela tem que fazer uma reverência para um ancestral. Ela tem que se ajoelhar e ir com o rosto no chão para tomar ancestral. Ela já não faz aquele tipo de judô mais. Aquela academia lá não faz. Por quê? Está conectando o judô a um tipo de rito. Agora, se o judô for sem rito, não existe um problema. Vale para o judô, vale para qualquer outra arte marcial. Arte marcial, de verdade. Então, a parte da yoga que diz, por exemplo, um dos exercícios, fazer postura, sentar e focar na respiração, isso pode. Pode. Focar na respiração, pode. Entendi, Mora. Obrigado. Nada. Diogo. Boa noite. Dá para me ouvir bem? Aham, pode falar. Tá, aqui. Então, na verdade, tenho duas perguntas. A primeira é se um músico Benenoa, o show dele tem que ser com homem e mulher separado, ou se ele estiver fazendo show só para gentios, no caso. Se pode ser um show misturado. E a segunda é, por exemplo, essas questões de coisas, por exemplo, por exemplo, assistir coisas que tem, por exemplo, vários dos filmes, esses filmes de hoje em dia que tem, por exemplo, mulher sem recato, homem sem recato, palavrão, violência, todo esse tipo de coisa que é tipo conteúdo, sabe, bem baixo, que não te faz pensar em nada de coisa boa, sabe? Não é nem necessariamente algo que é ruim, mas é algo baixo, por exemplo, a comédia, é, de humilhando os outros, esse tipo de coisa, Uhum. sabe? Qual que Então, seria a halahá nessa vamos questão? lá. Primeiro, sobre a questão dos shows. Se um cantor é cantor Beninoa, né, ele necessariamente ele terá que dividir os ambientes, ambiente de homem e ambiente de mulher. Ele pode diferir o ambiente do homem e pode colocar uma divisória de um lado para homem e um lado para mulher. Entendeu? Ele pode fazer isso. É o bom é que ele faça isso. Tá? Correto é esse. Agora, segunda pergunta sobre os filmes, conteúdos e tal. Se algo tem dentro desse filme, dentro desse conteúdo, algo que seja um incentivo a transgredir uma das 7 leis universais, o bom é que se evite. A pessoa ela vai assistir filmes, por exemplo, que vão ter pessoas despidas. O Benoît ele tem que guardar os olhos, entendeu? O Benoît tem que guardar os olhos. A partir do momento que ele vê uma pessoa despida, para ele querer praticar uma transgressão, é um pulo. É um pulo, é uma entrada. O mesmo em relação ao discurso de ódio, a transgressões, a idolatrias, ou a incentivos ao crime, ou algo assim. Sempre o critério para podermos fazer algo
ou assistir a alguma coisa, participar de alguma coisa, tem que ser o critério das 7 leis universais. Então, no caso de qualquer pessoa qualquer gentil, que ele faz qualquer conteúdo em relação a isso, principalmente artista, por exemplo, que no show deles tem drogas, tem pessoas juntas, mesmo que ele não seja, que ele não promova o monoteísmo, ele estava fazendo uma transgressão, certo? Está pagando a transgressão. Obrigado. Simone Cordeiro. Boa noite, Shalom. Professor, o senhor falou sobre respeito de livros. Por exemplo, o livro de Enoque a gente não podemos ler, né? E também tem livros infantis. A gente também temos que ter muito cuidado também para nossas crianças, né? Por exemplo, fala sobre, assim, Papai Noel, um negócio de idolatria de outra Sim. religião. Então, o bom é sempre você examinar cada livro que os seus filhos vão ler. Entendeu? Sempre examina o livro que os seus filhos vão ler. Se vocês verem que tem alguma dessa idolatria, não é bom deixá-los ler. Entendeu? Não reaproveite nada que for de idolatria. Tem que olhar sempre, 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 a cada conteúdo que eles possam ler. Nisso, os pais vão ter que ser ótimos leitores, né? Isso é bom também, né? Isso é bom também. Olha, vai aguçar o seu sentido de aprendizado para todo pai e toda mãe beninoa. Isso é ótimo. Obrigada. Nada. Terezinha. Oi, eu queria fazer duas perguntas. Para a gente, assim, que tem os circos, né? Tem os circos e tem aqueles caras que fazem magia, aquelas coisas lá, mas as palhaçadas, os palhaços e as mágicas, algum problema aí? E outra pergunta é sobre qual é o tipo de meditação que os judeus fazem, que o Beninoa pode fazer, ou só o Beninoa, só uma meditação, e o Beninoa pode fazer qualquer tipo. Eu quero dizer assim, uma meditação certa para o Beninoa fazer, e o judeu faz também, ou podemos fazer igual do judeu, ou temos outra meditação? Agora saiu, graças a Deus. Vamos lá. A primeira coisa a respeito de mágicos. Apesar de ser algo lúdico hoje, de ser desprovido de feitiçaria, a mágica no início continha feitiçaria, tá? De verdade. Mas hoje é algo muito mais lúdico. Apesar de ser algo muito mais lúdico, o início, a raiz é na idolatria. Então, por isso, não é muito bom nós ficarmos assistindo essas coisas, não. E outra, é engano, né? Engano. Então, a gente está dando margem para o engano. Nada de positivo vem do engano. Segundo, a respeito... Não, e se eu quiser ir no circo, ver os palhaços, assim, aí eu só vejo os palhaços, aí quando venho as mágicas, eu saio embora. Então, tem que saber o seguinte, que esses palhaços, eles não vão fazer nada que, de repente, envergonhe as pessoas, que nada que seja um tipo de algo que eles têm como palhaçada, mas expondo as outras pessoas, o ridículo, algo assim, não é positivo. Agora, se for dentro da estrutura de algo positivo, legal, tudo bem, perfeito. Obrigada. Agora, outra questão sobre meditação. Existem algumas meditações que um Beninoa ele pode fazer, entendeu? Existem algumas. Por exemplo, ele está todo dia tirando 1 minuto, um tempo no dia dele, 5 minutos, 10 minutos, para ele pensar sobre o Criador. Pensar como o Criador é bom, como ele é perfeito, como ele faz todas as coisas. Direciona a mente para o Criador. E fica pensando durante muito tempo, entendeu? Pensa sobre o conteúdo dos Salmos, aquilo que nós lemos nos Salmos. Fica pensando, refletindo sobre as palavras que estão lá no Salmo. Isso o Beninoa ele pode fazer. Isso o Beninoa pode fazer. Agora, tem coisas que nós não fazemos. Tem coisas que nós não fazemos.
Por exemplo, Por exemplo, nós não meditamos nos 72 nomes de Deus, tá? Isso precisa de um nível espiritual muito alto. E conheço pessoas que já tentaram fazer isso, infelizmente, estão numa situação que não é muito boa hoje. não, então eu vou te perguntar uma coisa, porque antes de eu entrar aqui no grupo de vocês aí, tinha uma meditação que eu aprendi, o Eliyahu Rask deu, entrevistou um outro rabino, e eu faço de vez em quando essa meditação, foi bom agora tocar nisso. A meditação imagina na cabeça as 4 letras de Deus, que é em hebraico, aquelas, sabe qual é, né? Eu não posso falar, não. A gente não faz, tá? No Não movimento faz? No Então movimento Beninu não Brasil, vou fazer. nós não fazemos. Dessa forma aí, nós não Então fazemos. tá. Não vou fazer, então, A mais. parte cabalística no movimento Beninu Brasil que nós mexemos somente é só na Cabalá teórica mesmo. A Cabalá meditativa e a Cabalá prática, nenhuma dessas duas nós fazemos. Então quer dizer, não vai dar problema nenhum para mim aqui, né? Eu agora vou parar. Então, Antônia. Shalom, shalom, boa noite, Moré, boa noite a todos. Uma coisa que me intriga até hoje é sobre o nome, a palavra Deus, né? Ela é uma palavra encontrada nos livros idólatras, tanto da Igreja Católica como da Igreja Evangélica, né? São as mesmas, mas para a gente diferenciar. E eu me intrigo muito com essa palavra, né? Porque ela é encontrada nesses livros idólatras. Apesar de nós tentarmos escrever ela de um modo diferente, mas a fonética acaba saindo igual. Aí eu queria saber do Moré como lidar com isso, porque assim, eu me sinto assim bem incomodada de pronunciar essa palavra, que em alguns estudos que eu tenho visto, ela é uma palavra vindo com raiz indo-europeia, né? Deus Pater, né? De onde vem Zeus e Deus. Então, em relação a essa palavra, porque nós não podemos nem falar, nem escrever, né? Seja ela por palavras ou na fala, né? Como lidar com essa situação? Sendo assim que eu me sinto incomodada em estar pronunciando. Igualmente, assim, a palavra amém. Nós falamos amém, a forma correta, ou às vezes falamos amém. Também para não ficar parecido com a palavra amém, terminado com M, com acento dos idólatras, né? Fica um pouquinho diferente, mas o que me intriga mais é a questão do uso da palavra Deus. O que você pode me falar sobre isso? Talvez até para me tranquilizar, alguma coisa nesse sentido. A origem indo-europeia do nome Deus é o nome, realmente, igual você falou, Zeus. Tá? Esse nome do título Deus, conforme o judaísmo usa, é uma maneira mais adequada das pessoas terem um título que represente um poder, do Criador. Na verdade, se a gente for traduzir literalmente a palavra Elohim, ela não vai ter um significado que as pessoas estão muito acostumadas. Entendeu? Correto. Elohim é força. Elohim é minha força. Se a gente começar, por exemplo, falando minha força por aí, as pessoas podem até entender que eu estou falando de outra força, do politeísmo ou algo assim. Então, a palavra Deus, ela se ajusta dentro de um significado que pode assemelhar menos com algo da idolatria, entendeu? Do que o próprio significado da palavra Elohim. Sim. Literal. Seria isso. Mas se a pessoa, por exemplo, se sente incomodada, ela pode falar Criador. Exato. Ela pode falar Criador também. Não existe algum problema. Mas da forma como o judaísmo lida com isso, ela entende que é apenas um título, tá?
nós entendemos que é apenas um título, não é um dos nomes sagrados, não é um dos nomes sagrados, é apenas um título. Nós apenas resumimos ele, abreviamos ele, colocamos um hífenzinho nele, Sim. né, porque as pessoas começaram a conhecer o título de criador através dele. É mais por isso mesmo. É mais uma seita. Entendi. É que me incomodava muito de ver escrito, porque nem sempre ela vem com hífen ou com um tracinho, né? Muitas literaturas judaicas, livros judaicos que eu tenho, vem escrito exatamente como nas bibliografias cristãs, né? Então, é isso que às vezes eu ficava, poxa, mas... Por que vem? Vou explicar por quê. Da mesma forma que a palavra amém, em muitos livros, vem com M no final. Em alguns livros mesmo judaicos. Vou explicar por quê. Porque se nós colocarmos como ele é e mandar, antes de qualquer livro ser lançado, ele tem que ser totalmente revisado segundo a ortografia do país. Ah, sim. E se ele não for aprovado, ele não é lançado. Ah, entendeu? sim. E eles exigem que seja conforme a própria ortografia do país quer que seja. Entendeu? Entendi. Obrigada. Nada. Joedva. Então, Moré, resumindo, pega a biblioteca e joga fora, pega a televisão e desliga. Porque, assim, tudo. Se a gente pegar uma novelinha inocente do SBT, essas novelinhas de criança, o conteúdo é legal, não tem pornografia, não tem, mas vai ter lá as mensagens cristãs, né? Se a gente pega os livros, tudo tem algum conteúdo, até os contos de fada, Moré. Tem, assim, ou a gente tem que ser muito radical, assim, o senhor ia falando e eu ia pensando, cara, vai sobrar o quê? Vai sobrar só o que for de origem monoteísta, de origem judaica, porque exatamente isso. se a gente pegar as 1001 Noites, vai ter muito conteúdo, tem muito conteúdo lá de feitiçaria, de isso, de aquilo, tudo, Moré. Aí a gente vai fazer o quê? Agora, enquanto é um pequeno joinha. Mas e quando a escola começa a mandar ler os livros, a ter que fazer as provas, como é que fica? Aí existe uma coisa na Constituição que se chama liberdade de consciência. Entendeu? A escola não tem o poder contra a liberdade de consciência dos seus cidadãos. Então, a pessoa ela pode exigir diante mesmo do poder público que isso seja feito. É o mesmo motivo pelo qual muitos judeus não enviam, muitos judeus que não têm, de repente, uma escola judaica perto, né? Existe isso, muitos judeus que moram em lugares isolados, mas eles não enviam seus filhos, por exemplo, eu tenho aula no Shabat. Por quê? Motivo de consciência. O mesmo motivo porque os próprios judeus não cantam hino nacional, por motivo de consciência. O hino nacional de Israel, tá? Lá em Israel. Por quê? Motivo de consciência. Os judeus ortodoxos não cantam. Então, é assegurado na lei. É assegurado na lei essa defesa. Não existe um problema. É assegurado em termos, né, Moré? Porque
O bicho tá começando, as coisas estão começando a ficar muito, assim, digamos, difíceis, né? Porque se o senhor fizer isso aí que o senhor está falando, se a gente fizer isso aí que está falando, lá no Canadá, por exemplo, você está arriscado até perder a guarda do filho. E no Brasil não está muito distante disso mais, né? Sim, sim. Mas o caminho sempre foi difícil. A Torá não é para ser fácil. A Torá sempre foi para ser difícil. Sempre foi. Enoque faltou pouco para eles cozinharem ele. Faltou um pouco para cozinhar Enoque vivo. Faltou pouco, por exemplo, para Noa ser morto na época dele. Faltou pouco para Abraão. Abraão foi lançado numa fogueira e teve que sair da terra dele. Então, o caminho do monoteísta, realmente, ele não é um caminho fácil. É um caminho difícil. Assim, usando uma frase que a minha avó gostava muito, rapadura é doce, mas não é mole não, né? Exatamente. Vamos que vamos, tentando um pouquinho, ser melhor um pouquinho a cada dia, né? Melhorar um pouquinho a cada dia. Exatamente. Tá bom, obrigada, Moré. Yolanda, pode falar, Yolanda. Shalom, Moré, shalom a todos. Moré, sobre o filme. Eu comecei a assistir um filme que é do tempo assim, quando Constantinopla foi tomada pelos turcos, né? Então, aí o guerreiro é tido, o nome dele assim, é como se ele fosse o segundo Maomé, até ele é visto assim. Esse filme não é também muito aconselhável, né? Porque tem umas partes assim que não é legal, aí eu passo para frente, sabe? Tem muita violência, Não né? é Porque é muito legal, entendeu? Não é muito legal. O filme então eu vou parar. aborda qualquer tipo de religiosidade, assim, não é muito legal. A gente tem que ter cuidado com isso. Gente, esse é o verdadeiro motivo de tudo que a gente está falando aqui, porque nenhuma casa judaica tem televisão. Entendeu? Esse é o verdadeiro motivo. Aliás, tem televisão, mas não tem tem televisão, mas não é aberto, né? Eles assistem o conteúdo judaico apenas, entendeu? Exatamente por isso. Exatamente por isso. Conforme eu falei para vocês, eu aponto os caminhos, eu mostro, mas a escolha mesmo de tudo isso é de vocês, não é minha. Essa escolha não é minha. Hoje em dia, o nosso desafio como Beninoa vai ser exatamente esse. Vai ser lançar, diante desse mundo todo aí, uma forma de reconstruir todos esses conceitos. Reconstruir tudo que existe. A gente pode transformar a TV? Podemos, em algum roteirista. Nós podemos transformar os programas de rádio? Podemos. Nós podemos, mas para isso precisa nós querermos nos organizar de verdade e fazer todo o possível. Todo o possível. Tá bom, Moré, obrigado. Vou parar, não vou assistir mais não. Obrigada. Diogo. Tá tudo certinho? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Foi muito bom estar aqui com vocês. Opa, Oi. Moré? Pode falar. É que eu tinha apertado o botão errado. Tenho duas perguntas, então. A primeira é, em relação às ramificações das sete leis, falar palavrão ou lachonará, Ou falar palavrão não dá. isso tem a ver com qual ramificação? Qualquer tipo de fala assim própria, né? Porque no Porquê a Volta o Maimonides explica, né, sobre as falas inapropriadas e tal. A fala imprópria, ela vai entrar
em praticamente três leis ao mesmo tempo. Entendeu? Ela vai entrar sobre você usar a língua corretamente. Então, você usar a língua para você fazer algo é como se estivesse impurificando o uso da língua, logo seria uma profanação, blasfêmia, lei de blasfêmia. Depois, ela vai entrar nas leis de assassinato, porque aquele que fala Shonará é como se ele estivesse lançando contra alguém um veneno, né? Então, ele entra na lei de assassinato. E vai entrar na lei de roubo, porque ela Shonará causa danos às pessoas. Também vai entrar na lei de roubo. Entendi. Então, e a segunda pergunta tem a ver com Iov, né? Porque Iov, eles dizem que ele era um gentil, né? Uhum. E a pergunta que eu fico é que, por exemplo, no livro de Iov, dá para tirar muita cabalá daquele livro, por exemplo, quando ele fala que ele fala sobre várias questões, por exemplo, sobre a questão do guerrinão, ele fala sobre a questão sobre a parte da lembrança que a gente tem antes de entrar nesse mundo, como anjo, o nosso anjo, né, que cada um tem o seu anjo, ele nos instrui, mostra a nossa missão de vida e tal. A pergunta que eu fico, um gentil, ele pode ser um haver, por exemplo? O que um gentil pode estudar ou não? Porque o que eu aprendi é que um gentil não pode, por exemplo, estudar nada que tenha a ver com as mitzvot que não são pertinentes a ele. Mas, por exemplo, um gentil pode se tornar um haver, porque essa é a pergunta que eu tenho a ver em relação a Iov. Porque, assim, por exemplo, Iov, ele sabia muito a Torá, claramente porque ele estava falando, e ele e os amigos dele. E onde é que eles aprenderam essa Torá, sabe? Essa é a pergunta que eu fico. Sim. Vamos lá. A gente está falando de Iov. Iov, ele era um tzadik. Iov, ele era um não-judeu, um Benoa. Ele atingiu o nível de tzadik, né? Um nível muito alto dele. O nível dele é tão alto que, por causa do mérito dele, o povo judeu, enquanto ele estava vivo, não conseguiu entrar dentro da terra de Canaã. Só Iov valia, o mérito de Iov valia por todos os moradores que habitavam dentro da terra de Canaã. Só Iov. Então, só foi possível entrar lá porque ele morreu. E porque Deus abreviou a vida dele, tá? Deus abreviou, na verdade, a vida dele. Senão ele viveria mais. Um Benoa, ele pode estudar a Kabbalah teórica. Um Benoa, ele pode estudar Hasdut. Um Benoa, ele pode estudar, pode se aprofundar nas suas 7 leis e nas suas ramificações. Isso vai envolver Alahá, vai envolver muito dos tratados da Mishnah. Isso vai envolver conteúdo bem profundo sobre isso. Um Benoa, ele pode estudar coisas que são voluntárias e ele pode cumprir. Porque para praticar o voluntário, ele tem que estudar antes. Então, é necessário ele estudar. Então, ele pode ter um nível de estudo muito grande. O nível de estudo é grande do Benoa. De verdade, aquele que quer estudar de verdade, tem muito conteúdo para estudar. Ele vai estudar o conteúdo da parte dele, e eu arrisco até dizer, ele vai estudar a vida inteira, e a vida inteira dele não chegou a estudar tudo ainda. E o que fez Iov se tornar um tzadik? Por que eles não puderam entrar em Israel por causa do mérito dele? Essa parte eu não entendi. Porque ele era temente a Deus. Ele temia a Deus. Ele cumpria as 7 leis universais. Essa é a diferença dele. As outras pessoas não cumpriam. As nações que estavam dentro da terra de Canaã, por exemplo, eles deixaram de poder morar na terra de Canaã porque eles transgrediram as 7 leis universais. Então, mas o Iov, ele aprendeu tudo aquilo como era, tipo, que Torá que eles tinham naquela época, sabe? Porque eles, amigos dele, sabiam bastante coisa. A mulher dele também. Sim. Isso dava... Ele aprendeu com os sucessores dele. Apesar de ele não ser praticamente filho de Abraão, ele era Benoa, porque ele vai ser da descendência de quem? Aliás, apesar de ele não ser filho de Israel, ele vai ser descendente de Esav. Entendeu? Lá atrás. Não, vai ser descendente de Campo, na verdade, lá atrás.
Cã, ele foi filho de quem? Noa. Ele aprendeu direto de Noa. Cã aprendeu direto de Noa e foi transmitido para os descendentes dele. Apesar de Cã fazer as coisas erradas lá, mas os descendentes receberam a forma correta. Já tinha muito de Kabbalah antes, tá? Já tinha muito de Kabbalah. O Sefer Yetzirah foi escrito, por exemplo, a Adam Arishon. Na época de Adam Arishon. Adão, o primeiro homem, já tinha o Sefer Yetzirah, já tinha o livro de Raziel, e já tinha as 6 leis das 7 que nós temos. Isso foi passando os conteúdos. Foi passando. Nem todo mundo cumpria, mas alguns cumpriam. Alguns poucos. Esses são os que se destacavam. E faz muito sentido essa questão de ele ser reencarnação do pai do Abraham Avinu, porque o pai do Abraham Avinu, antes de morrer, ele começou a fazer teshuvá, né? E como a idolatria é um pecado careta, né? Tipo, ele fala que a única forma de consertar o careta é através de muito sofrimento. Então, porque assim, a Torá fala que não tem como uma pessoa justa sofrer se ela não mereceu, né? Sim. Então, mas quem explica isso é o Arizal? Quem explica isso? É no Sefer Gigulin. Entendi. Obrigado. Nada. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Foi muito bom estar aqui com vocês. Que a Shem possa dar muitas bênçãos a todos. Amanhã a gente vai ter a aula de número 11, nessa mesma hora. Shalom, shalom a todos. Shalom. Amanhã, de novo. Shalom. Shalom a todos. Amor é a todos. Shalom. Shavuot Tov.